sou professora e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse período que nós estamos vivendo de quarentena, né? Todo professor geralmente está em sala, mas em sala de aula. Hoje eu estou em sala, na sala da minha casa. E nós estamos tendo um desafio novo, que é preparar as atividades para as crianças que não estarão perto de nós. A minha área de trabalho de coração é educação especial inclusiva, trabalho em ensino regular e tenho na sala um universo de alunos, como a maioria dos professores encara os seus, né? É um mundo, gente. Sala de aula é um mundo. E um mundo fantástico se a gente gosta do que faz. E dentro desse desafio que a gente tem agora, eu tenho conversado com mães, tenho conversado com professores, e a pergunta que vem a princípio: como que eu vou preparar essas atividades? O professor se faz essa pergunta. Então, a dica que a gente dá é que você pense em atividades que sirvam para todos. Mas o que é isso, Beth? O que é atividade que sirva para todos? Você vai pensar na aula que você quer dar em atividades que possibilitem vários tipos de resposta. Não sei a condição da sua sala, não sei a situação da sua escola, não sei as características dos seus alunos. Mas muitas vezes na sala a gente tem extremos, alunos leitores com grande autonomia, alunos que precisam de mediação, alunos que aprendem através da via auditiva, alunos que aprendem através do visual, alunos que precisam pegar, tocar, espremer para saber o que está sendo feito, aquilo que está sendo trabalhado. Então, quando você pensar na sua aula, seja ela por ensino remoto, seja ela quando você retornar na sala de aula, pense na aula que motive a todos, que permita que todos possam senti-la, possam experimentá-la. É uma aula bem motivada, uma aula que valorize o conhecimento prévio dos alunos, isso é muito importante, e que permita várias formas de expressão. Eu costumo colocar nas minhas atividades sempre as possibilidades da criança, do aluno desenhar, do aluno recortar, do aluno fazer a sua colagem, do aluno ter um banco de palavras se for necessário para ele, de ter um material concreto se essa necessidade é pertinente à situação que ele tem. Então, ofereça. Planeje bem a sua atividade para que ela atinja de várias maneiras os vários alunos que você tem. Eu falo que isso é economia. Por que economia? Porque a gente está usando a cabeça para planejar algo que vai nos gerar um lucro na aprendizagem. Pensa nisso. Achar que ao planejar uma aula eu vou preparar uma para cada aluno, não é assim. A minha aula tem que ser tão rica, tão transbordante, que ela atinja todos. E para isso, professor, meu colega, usa a criatividade que você tem. Porque a gente que está em sala de aula, a gente aprende a ser criativo. Porque a criança ensina isso pra gente. Então, use sua criatividade na preparação dessas atividades. Essa é uma questão que os professores me perguntam. Aí, quando eu estou com as mães, a pergunta é outra. Será que é só meu filho que está tendo dificuldade de realizar essa atividade fora da sala de aula? E eu digo para você, mãe, não é só seu filho. Se para nós, adultos, essa situação já é atípica, eu não lembro na minha vida, nunca, de ter ficado tanto tempo fora da escola por um fator externo à minha vida. Eu já precisei ficar de repouso absoluto, mas não a escola inteira parada. Nós não tivemos essa experiência e somos adultos e ela mexeu com a gente. Agora imagina a criança. Tudo que é aquilo que ensina, as mães perguntam assim, mas a aula, meu filho não entendeu.
né? Ele teve dificuldade em fazer isso, ele não fez de primeira, ele chorou, ele se assustou, ele se aborreceu. Para o papai e para a mamãe que está vendo essa situação, chega a ser algo assim que traz uma agonia. Mas quem é professor, procura tranquilizar os pais no sentido que todos os dias, gente, todos os dias em sala de aula, seus filhos são desafiados a aprender algo novo. E nós também, professores, todos os dias somos desafiados a ensinar de uma maneira nova para que todos os alunos aprendam. Então, muitas vezes na hora do primeiro dia de atividade em casa, o segundo, o terceiro, pode acontecer algumas coisas, porque é um período de adaptação. Mas quem é pai, mãe, familiar, que se preocupa com a criança, você vai começar a pensar aquilo que a gente que é professor faz, né? Que é pensar como que essa criança aprende. Como que vai ficar uma maneira que ela possa compreender melhor? Por que porta que eu vou introduzir esse conhecimento? Então, ao professor que está aflito, pensando, nossa, meus alunos são tão diferentes, o que eu faço agora? Seja criativo. Use a sua criatividade para preparar essa aula. Gaste um pouquinho mais do seu tempo pensando como você vai encantar seus alunos. E eu sei que você vai conseguir. Se na sua turma tiver alguma criança que tenha características bem peculiares, pensa nessa característica como um fator de aprendizagem que vai favorecer aos outros. O que é isso, Beth? O que você está falando? Vamos dizer que você tem um aluno com cegueira, né? Uma pessoa que tenha deficiência visual. Na sua atividade, você pode planejar até mesmo uma atividade de olhos vendados para que todos passem por essa experiência e eliminar essa via, né, de entrada que seria a visão, para que você explore outros sentidos na aula. Nossa, mas os outros não vão querer usar. Vão querer porque eu já fiz isso e várias turmas eles amaram, né? Então, fazer propostas que coloque a criança também no lugar do outro, do colega. E muitas vezes é necessário que também a gente passe por essa experiência, né? Vendar os nossos olhos para saber como que a pessoa com deficiência visual vai aprender. Será que ela vai aproveitar a minha aula? Tampa seus olhos e experimenta se aquela aula vai funcionar para quem não enxerga. Se a pessoa tem uma mobilidade reduzida, se ela tem uma deficiência física, experimente, né? Eu já usei uma vez uma dinâmica que eu passei um lacinho nas pernas dos meus colegas e eles tinham que sair para a hora do lanche com um lacinho nas pernas, então eles não conseguiam andar e precisavam ser alimentados. Como? Se eles não conseguiam nem ir, eu lacei as mãos também, sabe? Um lacinho, macinho, mas lacei. E eles iam para o lanche. Um teve que ajudar o outro. O que estava com a venda nos olhos precisou de ajuda. O que estava com os lacinhos nas pernas. O que estavam com um lacinho nas mãos. Mas essa postura de se colocar no lugar do outro vai te ajudar na hora de preparar suas atividades, né? E conte sempre com a ajuda de outros colegas. Converse, né? Professor é bom de papo, bom de fala. Então pergunta, né? Não tenha vergonha em perguntar. Como você faria isso? Eu tô com essa dúvida, me dá uma sugestão? Então isso é muito bacana. E mãe, papai, tio, aquele que acompanha a criança, não fique assustado, né? Com esse período, como a criança está se comportando. Vai dosando, né? Se ficou muito pesada a aula, fatia essa aula que você recebeu, faz um intervalo, toma um lanche, muda o assunto, se movimenta e retorna para a aula. Mas não desista desse período, né?
eu falo que é tempo da gente ficar em casa, mas não pode ser um tempo perdido, porque nós estamos vivos. Se estamos vivos, somos capazes de usufruir da melhor maneira possível desse tempo. Até a próxima!